É quarta-feira, por isso é dia de consulta aberta na manhã informativa. Doces, fritos e chocolates e muita comida de uma forma geral são normalmente sinónimo desta quadra de Natal. Hoje, na consulta aberta, vamos perceber que cuidados devemos ter para evitar alguns excessos. E é por isso convidada desta edição, Rosário Seixas Martins, é nutricionista do Hospital da Perlada. Obrigado por estar connosco, doutora, nesta edição. Vamos então olhar para alguns conselhos, sendo que esta é uma época que, arrisco-me a dizer, pode-se cometer aqui e ali alguns pecados alimentares, podemos dizer assim? Sim, estou de acordo que sim, claro que sim. É uma época única no ano, não é? Em que se comem coisas típicas, na maior parte dos sítios, ainda que haja diferenças, mas em que é previsto que haja, claro, alguns excessos, mas que podem ser contidos e não temos necessariamente que, pelo facto de estarmos no Natal, passagem de ano, estas festas, depois ainda há quem festeje os reis, que estejamos várias semanas entre jantares de convívio e encontros e reuniões de família que se vão multiplicando ao longo dos dias. Porque os jantares de Natal voltaram, não é? Exatamente. Por um lado, felizmente, estamos todos, mas eu acho que este ano também há a euforia de recuperar o tempo perdido. Tenho sentido um bocadinho isso. Tenho muitas pessoas que nos procuram nas consultas que dizem, mas eu já tive 5 jantares de Natal. Mas isto às vezes até já há uma semana ou duas ouvíamos este género de coisas, o que é bom porque estamos a recuperar alguma normalidade, mas acho que devemos ter aqui alguma contenção, também de acordo com a vida social de cada um, não é? E familiar. E o que é que podemos, por exemplo, estávamos a falar agora, há doces típicos nesta altura, o que é que, não eliminando isso da mesa, o que é que podemos dizer às pessoas? É um bocadinho de cada? Como é que... Eu acho que aí deve imperar o bom senso e cada um deve perceber até onde é que consegue ir. Há aquela típica pessoa que consegue provar um bocadinho e ficar por ali. Há aquela pessoa que, provando um bocadinho de tudo e gostando, tem tendência a repetir. Muitas vezes o que acabo por aconselhar é que as pessoas selecionem aquilo que mais gostam e distribuam de forma equilibrada ao longo das diferentes refeições. Numa refeição come sobremesa um determinado doce, por exemplo, se calhar na hora do lanche poderá recorrer a outro, depois de sobremesa, por exemplo, ao jantar outro. Acho que a principal dificuldade se prende com o facto de nós termos comida disponível às vezes 48 horas por dia. Facilmente nós, se estivermos sentados e olharmos em volta, encontramos... Nem sai da mesa, não é? Exatamente. E se sair da mesa há comida espalhada por vários sítios. Às vezes até os chocolates próximos do sofá, não é? Ou de zonas mais de estar. É muito comum. E por isso, e também muitas das ofertas que se fazem também às vezes nestes dias, até pessoas assim, pronto, por uma questão de simpatia, também se prendem muito com doces. E por isso é fácil, se quisermos e não tivermos cuidado, estarmos praticamente a comer o dia inteiro, noite dentro, não é? Na ceia, na passagem de ano. Também é uma altura de excessos de bebidas e que muitas vezes a bebida depois também leva a mais alguma comida, seja à base dos salgados, os queijos, queijo da serra, por aí fora, seja também com os doces. E por isso acho que aqui o equilíbrio é fundamental, porque se nós não tivermos algum cuidado, facilmente nestas semanas conseguimos deitar a perder um grande esforço de meses no ano. Principalmente para aquelas pessoas que lutam contra o peso ou têm um cuidado com o controle do peso ou uma necessidade de perda de peso. É muito fácil, nestas semanas, engordarem vários quilos ou recuperarem vários dos quilos que perderam ao longo do ano. Isso que está a dizer é importante, ou seja, às vezes temos aquela desculpa mental de dizer é Natal, então posso comer, mas esse esforço que está a dizer, principalmente para quem está numa altura ou até mesmo a ter acompanhamento médico, nutricional, é importante lembrar que estamos no final do ano, há muitas promessas para janeiro, para o ano novo, mas pode-se deitar realmente esse trabalho de meses a perder. Claro. Eu costumo dizer que se nós vivemos o Natal no dia 24, à ceia, no dia 25 e depois ali um intervalo e depois o ano novo, normalmente, com alguma contenção e com várias dicas que habitualmente dou e também poderei mencionar aqui, as coisas podem ficar ou ser controladas. O problema é quando nós fazemos o Natal, por exemplo, em casa, ficamos com os restos em casa, acabamos, por comer os restos ao longo da semana e depois engatamos na passagem de ano e depois ainda há quem faça mais alguma coisa nos reis. Facilmente estamos 2 semanas a consumir, de forma regular, uma série de alimentos que não é suposto
a fazer, pronto, consumir dessa forma. Até porque, se olharmos, por exemplo, para a ceia típica de Natal, a refeição em si não é muito calórica, não é? Quando estamos a falar do bacalhau, das batatas cozidas, dos legumes, não é? Certo. É verdade, mas também se reparar, e há de reparar isso, por exemplo, na sua ceia de Natal, é comum as pessoas, como acham que é saudável, porque isto é cozido, ou fazem um molho verde típico com o azeite fervido e a cebola e às vezes salsa, ou regam um prato com azeite e facilmente fazem uma poça de azeite no prato, onde mergulham aquilo que inicialmente tinha sido cozido, e muitas vezes se deita por terra toda aquela aparência de uma refeição ligeira. Do azeite, doutora, é importante porque, e até eu tenho esse caso na família, do azeite, realmente, porque as pessoas não têm noção que encherem o prato de azeite só ali estão muitas calorias. Claro que sim, claro que sim. Numa colher de sobremesa de azeite estão 45 calorias, o equivalente a um iogurte normal, digamos, de aroma. O prato do azeite, pronto, portanto, vai por aí acima. Claro que sim, claro que sim. Facilmente ultrapassamos o valor calórico de um frito, por exemplo, se num cozido colocarmos bastante azeite num prato. Mas há imensas defesas que nós podemos ter para não cair nesses excessos, não é? Nesses excessos. Eu costumo aconselhar, por exemplo, são dias em que nós estamos tão atarefados que saltamos as refeições intermédias. Muitas pessoas não comem quase nada durante o dia 24, estão atarefadíssimas com a preparação da ceia, com os últimos presentes, com a organização das mesas, com a visita a alguns familiares, com quem depois não vão estar, facilmente não comem. E às vezes até gostam de guardar o estômago, como se costuma dizer, porque logo à noite assim vou... E é pior, porque a pessoa, quanto mais fome tem, menor capacidade tem para selecionar bem aquilo que deve comer e menor capacidade tem para controlar a quantidade que come. E por isso, por exemplo, um cuidado tão simples como comer uma sopa de legumes, sem batata, sem feijão, sem grão, uma sopa ligeira de legumes, um caldo de legumes, meia hora, por exemplo, antes da ceia, ainda que seja a única pessoa a fazer isto, ajuda-nos a ter muito mais contenção naquilo que vamos comer. Muitas vezes a ceia é o dito bacalhau, mas em algumas casas usa-se ou servir uma data de entradas, por exemplo. E a pessoa, quando vai para o bacalhau, já comeu o equivalente a 2 ou 3 refeições antes. E por isso é muito fácil nós cairmos em excesso sem ter consciência disso. Já nem é só os doces, nós temos um mito dos doces e há pessoas até que procuram hoje em dia receitas alternativas, mais light, dos tradicionais doces. As rabanadas, por exemplo, no forno e não serem fritas, ou um bolo rei que tem farinhas mais saudáveis do que a típica farinha de trigo, ou doces que são confeccionados, por exemplo, com adoçante ou com açúcares de melhor qualidade que não o açúcar tradicional refinado de cana, mas que depois convencem-se que realmente aquela receita é muito light e então podem até repetir. Claro, posso meter as rabanadas porque estas não foram fritas, foram feitas no forno. Muito bem. Doutora Rosário Seixas Martins, nutricionista do Hospital da Perdada, obrigado por estas dicas que aqui nos trouxe. Estamos a poucos dias do Natal, certamente que vão fazer diferença em muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.